Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meus amigos, quando Kardec elaborou o Espiritismo, criou também duas novas palavras. Espiritismo, para designar a doutrina que estava codificando, e espírita, para designar o adepto dessa nova religião. Todavia, em nossos dias, essas duas palavras estão sendo usadas para designar outras crenças e religiões espiritualistas e os seus adeptos. Com a intenção de esclarecer esse assunto, vamos de forma muito sintética mostrar o que é o Espiritismo. Pretendemos mostrar que é a doutrina espírita sem desmerecer essas outras crenças ou religiões. O Espiritismo é a doutrina espiritualista elaborada por Allan Kardec com base na observação e na análise dos fatos. Está exposta nos seguintes livros: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. É um conhecimento estabelecido com base no método científico de pesquisa, portanto, tem caráter teórico experimental. É uma ciência de observação. O Espiritismo, com base em 4 princípios fundamentais: Deus, Espírito, Matéria e Energia, estabelece um sistema de conhecimento de Deus, do homem, do mundo e das coisas, constituindo-se em uma nova filosofia. Da mesma forma, levando em conta os conhecimentos científicos e filosóficos, estabelece novos conceitos para os problemas morais e religiosos, constituindo-se em uma nova religião. Kardec elaborou o Espiritismo com base na revelação dos espíritos superiores, colhida através da mediunidade, e segundo o conhecimento científico e filosófico da época, ou seja, no período de 1857 a 1868. Contudo, a ciência e a filosofia evoluíram muito desde essa época até nossos dias, e em consequência disso, muitos conceitos se modificaram e se ampliaram. Muitos conhecimentos novos foram adquiridos pelo homem, resultando disso a necessidade de atualização da doutrina espírita. Fato este já previsto pelo próprio Kardec no livro A Gênese, capítulo 1, número 55. Diz ele: um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressista, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Dessa forma, após Kardec, os espíritos que trabalham pela evolução da humanidade tomaram para si a responsabilidade de atualizar a doutrina, realizando essa tarefa por meio da revelação mediúnica, especialmente através de Chico Xavier, Divaldo Franco e outros. Essa atualização foi feita principalmente pelo espírito André Luiz, com uma série de livros
psicografados por Chico Xavier. Cabe aos espíritas assimilar essa revelação, divulgá-la e aplicá-la em suas atitudes, fazendo o conhecimento religioso acompanhar os avanços constantes da ciência e da filosofia. É por essa razão que o Espiritismo se sobrepõe às demais religiões da atualidade, constituindo-se em fonte inesgotável de consolo e esperança para todas as criaturas, porque é um conhecimento lógico e atual, compatibilizado com a ciência e com a filosofia. É uma doutrina capaz de enfrentar a mais lúcida razão face a face. Convence pela lógica e atrai pelo consolo e pela esperança que distribui a todos indistintamente. Tendo o Evangelho de Jesus como seu código de moralidade, trabalha constantemente pelo desenvolvimento do amor, patrocinando os mais variados tipos de obras assistenciais. Por isso, tem como lema a máxima: fora da caridade não há salvação. Em decorrência de seu caráter progressista, o seu conhecimento pode evoluir e se ampliar com as novas descobertas e a consequente evolução do saber que o homem certamente efetuará no futuro. Atualmente, em decorrência das observações, estudos e pesquisas já realizadas, o Espiritismo revela a existência de muitas leis naturais, responsáveis pelo governo do espírito humano, entre as quais podemos citar como principais a evolução, a reencarnação, a hereditariedade, o trabalho, o aprendizado, a repetição, a renovação. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, item 30, diz que o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Dessa forma sintética, esse é o resumo da doutrina espírita, que destituiu a crença cega, que eliminou definitivamente os dogmas religiosos, que empolga pela sua racionalidade, que convence pela lógica de suas concepções, que descortina a todos novos horizontes, cheios de esperança e alegria, e que ensina definitivamente o caminho da redenção para as consciências culpadas, sofredoras e desesperançadas que vagueiam pelo mundo. Os conhecimentos da doutrina espírita, aliados aos ensinos do Evangelho de Jesus, podem ser utilizados como ferramentas preciosas para a compreensão das dificuldades, para a supressão da dor e para o estabelecimento de soluções simples, mas eficazes para qualquer tipo de atividade de nossas vidas. A dor, o sofrimento, o desespero e a aflição são proporcionados quase sempre por situações comuns do dia a dia de todos, que a grande maioria não sabe como enfrentar, como superar, por desconhecimento das realidades da vida, das razões do existir e dos motivos das infinitas diferenças de situação e vida existentes entre as criaturas que a rodeiam. Esperamos sinceramente
que estas ligeiras reflexões sobre o Espiritismo possam ser de utilidade para todo aquele que busca uma explicação para as suas dores, uma lógica para tanta discrepância nas vidas humanas, uma razão para seu viver e uma esperança para seu futuro. Fiquem em paz e que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.